Olá, tudo bem? Professora Paola, da Escola Soletrando. Na nossa disciplina de História para a turma do 5º ano, nós vamos falar sobre algo maravilhoso. Eu amo esse conteúdo, eu amo explicar esse conteúdo, sabe por quê? Porque ele faz parte da minha história, da sua história. Eu entendo como que muitas coisas aconteceram no Brasil e o porquê que hoje muitas coisas ainda acontecem, tá? Então, se você prestar atenção nessas páginas que nós vamos estudar nesse dia de hoje, você vai entender muita coisa sobre a nossa descendência, sobre a forma de trabalho como que era, e você vai entender um pouquinho dos indígenas, um pouquinho dos portugueses, você vai conhecer a história do seu país, do nosso país, da nossa pátria amada. Da página 62 até a página 70 do livro de História, tem muita coisa para vocês lerem. Hoje tem muita coisa para ler. Atividade tem pouquinha. Então, vamos observar aqui. Vamos falar sobre as formas de exploração do trabalho. Os indígenas, logo que os portugueses chegaram com as caravelas, na beira da praia, os índios foram em peso, em enxame. Eles povoaram a areia da praia e foram observar. Chegaram lá, eles queriam trocar, o material que eles tinham, arcos, flechas, pelo que os portugueses chegavam, com chapéus, com roupas, era algo diferente. Os índios se vestiam com cascas de folhas, era uma coisa bem natural da forma como eles andavam. Fora que os utensílios que eles tinham eram feitos de pedra. E aí, o que os portugueses fizeram? Começaram a observar o interesse dos indígenas pelos itens e objetos que eles vinham de fora, e eles começaram a trocar a mercadoria deles pelo trabalho dos índios. Começaram a usar os índios num trabalho escravo aqui no Brasil. Escravizaram o povo da própria terra, tá? E aí eles usavam o trabalho dos índios para cortar o pau-brasil. E depois os índios eram os escravos até um determinado período antes dos africanos chegarem. Era o trabalho indígena escravizado. Não bastando, eles começaram a trocar a cultura dos índios, a língua dos índios para a língua portuguesa, começaram para a língua latina também, através da educação dos jesuítas. Jesuítas são os discípulos de Jesus. A Igreja Católica implantou um sistema de educação na forma de jesuítas. Eles andavam com as caravelas, eles vinham para educar, para ensinar os índios a falarem a língua dos portugueses. Eles ensinavam os índios a se portar, a se comportar, porque os índios queriam participar das festas, Então você vai ler essas páginas maravilhosas, vai descobrir muita história hoje. Depois você vai fazer a atividade da página 64, número 1 e 3 no caderno, número 2 e 4 você pode fazer direto no livro. Já na página 70, tem lá para você escrever um texto no seu caderno também, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição às 15 horas no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço, Deus os abençoe.